psicológico, emocional. É a velha vida. Nós temos que fazer morrer. A eficácia, irmãos, está em nós, a presença do Espírito de Deus em nós. Pastor, eu não consigo vencer a masturbação, a prostituição, a mentira, a inveja, o orgulho, a soberba, a arrogância, a impaciência, a irritação. Que mais? Egoísmo. Que mais? Nós lutamos com tudo isso, irmãos. Nós lutamos com isso, alguns mais, outros menos em algumas áreas. Bem-vindo ao Evangelho. Mas por que nós lutamos? Outrora nós não lutávamos com isso. Por quê? Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora nós temos vida. Ele nos deu vida. Então nos incomoda, nos entristece, sabe? Às vezes eu vou para a oração e digo, não é possível, Senhor, que eu estou falando a mesma coisa. Não é só comigo que acontece isso. É? Um parceiro pelo menos. Entendeu? Vai para o jejum, irmão. Se jejua por tantas coisas, já falamos sobre isso. As disciplinas espirituais, olha só, as disciplinas espirituais exercidas fora da experiência do novo nascimento, escute isso. Toda disciplina espiritual exercida fora da experiência do novo nascimento é legalismo, é religiosidade, só vai aumentar a prática pecaminosa. Agora, para aquele que nasceu de novo, são meios da graça de santificação, de purificação. Imagina você viver com uma mente pura, limpa, vivendo em amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Você, homem, olhar para uma mulher e admirar a sua beleza sem ter pensamentos lascivos e cobiçosos. Você acha que isso não é possível? Isso é totalmente possível. É em Cristo, pelo Espírito de Deus. E a fraqueza das irmãs? É totalmente possível. Então, nós vamos continuar lendo esses textos aqui, mas sempre dentro dessa perspectiva. Ele tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, colocou em nós o seu Espírito, para obedecer, para guardar. E lembre-se, quem já leu aqui as 5 linguagens do amor? Um livro fantástico, né? Tem para casais, tem para adolescentes, pré-adolescentes, né? É fantástico. A linguagem de amor para com Deus se chama obediência. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então a linguagem de amor é obediência. Mas é a obediência, irmãos, que emerge da vida regenerada. Não é obediência pela lei, não é obediência de medo, não é obediência pela imposição, não é obediência como troca, como eu já falei, mas é obediência que emerge da nova vida em Cristo Jesus. Raquel, Marco, faz favor, pega o microfone ali para que todos ouçam, porque senão... Não, só para... Esse texto comprova, o versículo 26, que é possível, porque diz assim, e dar-vos-ei, tem 2 letras no hebraico aqui que não tem tradução, então não aparece no português, que são o Aleph e o Tav. É a primeira e a última letra do alfabeto. Então, na real, ele se lê, e dar-vos-ei, do início ao fim, um coração novo. Ótimo, muito bem, obrigado aí, porque vê como é importante você saber o original, porque te dá uma outra visão, do início ao fim. Então é uma obra plena. Agora me lembrei, estava ouvindo um sermão de John Wesley sobre disciplinas espirituais, e diz que ele fazia o seu devocional no grego e no hebraico. Tudo isso tem o seu valor debaixo da ação do Espírito de Deus.
Então é uma obra plena. Eu preciso que você entenda, compreenda isso e comece ou continue obedecendo a Deus a partir desta verdade. Você foi capacitado para isso. Você foi capacitado para vencer toda e qualquer prática pecaminosa. Por isso que, vamos lá, por exemplo, agora para Efésios, capítulo 4, tá? E nós vamos ver que essas cartas foram escritas para a igreja. Então, para quem realmente luta com essas coisas, mas que foi potencializado, capacitado pelo Espírito, do começo ao fim, para vencê-las na sua prática. Entenda que em Cristo você é nova criatura. Alguns pegam aquele texto lá de 2 Coríntios, em Cristo é nova criatura, tudo se fez novo, e não é automático, irmãos. Tá? Não é automático, ok? Isso é um processo, que é o processo de santificação. Vamos lá para Efésios capítulo 4. Antes de ler o texto, do verso 1 ao verso 3, lembrando que em Efésios nós temos 3 posições muito claras que o apóstolo Paulo fala aqui. A primeira é que nós estamos assentados nas regiões celestiais, juntamente com Cristo, acima de todo principado e potestade, que é uma posição de autoridade. Tá? Você vai ler isso lá nos primeiros capítulos. Tá? A segunda posição, o segundo estado, é justamente aqui no capítulo 4, que é: rogo-vos, pois, irmãos, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno. Andar aqui é um estilo de vida. Tá? Então é um movimento agora marcado pela nova vida em Cristo Jesus. Tá? Então, comumente Paulo faz nas suas cartas, primeiro ele fala sobre a doutrina, né, a experiência através da doutrina, depois ele fala da prática. Ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia, a doutrina; ortopraxia, a prática da doutrina. E lá no capítulo 6 ele vai dizer, né, que nossa luta não é contra carne nem sangue, mas principados e potestades. E ele vai dizer assim: depois de ter vencido tudo, permanecer firme, inabaláveis. São as 3 posições da carta de Paulo aos Efésios: assentados, caminhando e permanecendo firme, ok? Tudo isso debaixo do poder do Espírito. Agora olha só, acompanhe a leitura, capítulo 4, verso 1 a 3. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. A expressão aqui é a altura, tá, da vocação. A salvação é uma vocação, um chamado para caminhar com Deus. Então, depois que Paulo explica a questão doutrinária do capítulo 1 ao 3, lembrando que ele está falando de todas as bênçãos espirituais que nós já fomos abençoados, tá? Ele diz, a partir de agora, eu peço que vocês andem de modo digno, à altura desta realidade. Então não basta eu entender, compreender e ter tido a experiência do novo nascimento, se eu não praticar isso. Se eu não praticar, eu não vou desenvolver a salvação. Os irmãos entendem? Então eu tenho que viver essa realidade. Então ele diz, de modo que andeis de modo digno da vocação em que foram chamados. Que maneira é essa? Olha só, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba aqui que ele está falando de características do nascido de novo. Existe humildade no coração do nascido de novo, sim ou não? Sim, senão ele não tinha sido regenerado. Ele só tem que praticar isso. Tá? Não só humildade, mansidão. Irmão. Eu às vezes não acredito, mas eu sou manso. Eu tenho mansidão. Tenho que praticar. Percebam que não é o andar, não pelo que eu estou sentindo ou pela pressão dos acontecimentos, mas andar pela fé agora, a nova vida que eu tenho em Cristo. Nossa tendência é acreditar mais nas nossas falhas, nos nossos erros, do que aquilo que nós somos, temos e podemos em Cristo Jesus. Infelizmente. Mas a vida cristã não se vive à altura senão desta realidade. Eu e você, nascidos de novo, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Olha só, longanimidade,
suportando, né, sendo suporte, em amor e fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então está falando aqui de obra do Espírito de Deus no nosso interior. Tudo isso é possível, irmãos. Sabe, partindo dessa realidade, não existe aquilo, eu não consigo, eu não posso, não dá. É claro que cada caso a gente trabalha, né, uma questão mais, o Marcos falou que geralmente é uma desculpa, ou na verdade às vezes é falta de entendimento, de compreensão das verdades sagradas, do exercício da fé. O que acontece? Às vezes eu estou sendo derrotado em uma área tantas vezes, que eu acabo acreditando que aquela área ali não foi regenerada. Oi? É um pedaço só, né? Mas não é verdade, irmãos. Lembra quando Jesus falou para os discípulos assim, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio aí, Jesus? Mas essa casta aqui não sai, senão... Então aplique isso no sentido de crucificar a carne. Existem fraquezas na minha vida que eu preciso orar mais, que eu preciso jejuar mais, que eu preciso de ajuda ainda mais, diferente das suas. Talvez as minhas áreas, na sua vida nem você está tranquilo, mas em outras áreas você tem as mesmas. Então entenda isso, há uma necessidade de entrar em batalha, de entrar, como fora falado aqui, nós somos um exército. Senhor dos exércitos é o exército celestial e o exército da terra. Quem é o exército da terra? Somos nós. O exército celestial são os anjos. Então, essa guerra, irmãos, essa ir para realmente, Senhor, não, o Senhor já me regenerou, eu tenho um novo coração e eu não vou mais ceder a essa realidade. Os irmãos entendem isso? Amém? Então olha só, ainda na carta de Paulo aos Efésios, a partir do verso 5, vai apertar um pouquinho, mas não vamos assustar o cliente, vamos devagar. A partir do verso 5 não, a partir do verso 17, isso, capítulo 4, 17, vamos indo, ok? Olha só, isto portanto digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, atenção aqui, pensamentos, tá? Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha só o que constitui a dureza de um coração: vaidade dos pensamentos, tá? Pensamentos vazios, entendimento obscurecido, tá? Separados da vida de Deus, quer dizer, ignorância. Eles não vivem, eles não têm a vida de Deus. Por que Paulo está dizendo assim, não vivam mais como eles vivem? Porque essa não é mais a realidade de vocês. Vocês têm vida agora em Deus. Vocês têm entendimento, compreensão. Irmãos, nós, povo de Deus, temos o que eles não têm. Então não é possível que a gente não consiga avançar. Alguma coisa está errada e isso não é em Deus. Olha o que ele está dizendo aqui: não vivam. Por que ele está dizendo isso? Porque é possível não viver mais dessa forma. É totalmente possível. Aí ele vai dizer assim, mas de que forma? Verso 19, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada, a expressão aqui é sem controle, cometer todo tipo de impureza. Essa não é a nossa realidade. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Perceba que o centro aqui é Jesus, tá? A referência é Jesus. Quanto à maneira antiga de viver,
vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos. Presta atenção aqui em desejos enganosos, tá? A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Bom, se a velha natureza ela foi crucificada, há uma nova natureza que precisa se evidenciar. É isso que Paulo está falando. Ok? A nossa prática de vida, nosso estilo de vida agora é a nova vida em Cristo Jesus. Isso significa que nós não vamos errar? Que nós não vamos pecar? Não. Significa que nós vamos errar e pecar menos. É isso aí. Porque nós estamos em processo de santificação. Entenda que um erro, que um pecado e uma falha não vai interromper esse processo. Ele está evidenciando esse processo naqueles que estão crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Você entende assim ou não? Ou quando você peca e transgride, você está no inferno? Você tem que pensar sobre isso, irmão. Porque às vezes você ouve uma palavra como essa aqui e diz: ah, mas eu estou perdido. Então todos nós estamos perdidos. Mas olhe para a sua vida hoje, em relação à vida antiga, longe de Deus. Você peca menos ou peca mais do que antes? Você vive em santidade mais ou menos do que antes? Isso tem que ser levado em consideração, porque é uma obra. A obra é real, irmãos, é verdadeira. Coloque na balança e veja. Você vai se surpreender o quanto Deus já tem feito na sua vida, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E por isso ele está dizendo: não vivam mais dessa forma. Aí, por isso, né, verso 25, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, quem tem que deixar a mentira? O Espírito Santo? Não sou eu. Ele não mente. O Espírito Santo me ajuda a não mentir, filho. Tu só tem que parar de mentir, amigo. Mas como que eu paro? Eu te ajudo. Fala a verdade. Fala a verdade. Veja só, olha assim, ó, eu estava habituado, gostava e me deleitava em falar a mentira. Me converti, nasci de novo. Vou ser tentado a falar a mentira, porque essa era a minha prática de vida. O que eu tenho que fazer agora? Aplicar uma nova prática. Vou falar a verdade. Às vezes eu vou mentir, mas quando eu mentir eu vou me arrepender e vou continuar caminhando e praticando e falando a verdade. Isso é cruz. Ah, mas me deu uma vontade de mentir para o fulano, mas acho que é uma mentirinha, mas não, vou falar a verdade. Viu? Tem que deixar a mentira. Mas eu gosto da mentira. Então fala para Deus que você gosta. Porque preste atenção. Não é só deixar a prática. É passar a odiar o que Deus odeia. É passar a abominar o que é abominável ao Senhor. Senão não vai funcionar. Eu já falei para Deus de algumas coisas que eu gosto. E pedi misericórdia. Parei de praticar. Mas não é só parar de praticar, irmãos. É passar a abominar por amor a Ele. É uma santificação mais profunda. É cruz. É quando pecar, chorar, porque pecou contra Deus. Não com medo de consequência, de que Deus vai pesar a mão, que Deus vai... Não, isso não funciona para nós, irmãos. Deus nos disciplina porque nos ama. É diferente. Então deixa a mentira. Eu tenho que deixar a mentira. Que mais? Fiquem irados. Olha o que diz o texto.
Aqui vai pegar um pouquinho, mas tá. Fiquem irados, mas não pequeis. Escute. Você sabe que aqui está no imperativo, né? Você acha que toda ira é pecaminosa? Se o texto está dizendo ali. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Aí você me ajuda. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Isso. Pois ela cria oportunidades para o diabo. Sabe, uma vez numa escola bíblica como essa, nós estávamos falando sobre isso, eu falei, que está dizendo aqui, irai-vos, mas não pequem. Alguém disse, não, toda ira é pecaminosa. É mesmo? Eu prefiro olhar para o texto e ver claramente que a ira pode se tornar pecaminosa quando ela me controla, quando ela me domina, e eu falo e ajo em ira. O sentimento da ira, Deus ser ira sim ou não? Pastor, mas Deus é santo e você não é? Somos santos ou não? Eu tenho que discernir e pedir para que o Espírito... Eu tenho problema com ira, irmãos. Né, irmã Ângela? Todo mundo sabe, né, irmã? Então, assim, eu preciso, Senhor, me ajuda. Tem misericórdia. Uma vez eu tirei um cidadão de dentro da igreja com carinho, sabe? Joguei ele lá fora do portão da igreja. Ele subiu na grade, atirou um sapato, me pegou na minha orelha. Fiquei muito feliz com ele. Voltei para o culto como se nada tivesse acontecido. Vida que segue. Depois fiquei pensando como eu trouxe escândalo para os irmãos, entristeci o espírito. Eu não faço hoje mais isso. Penso que não, né? Mas é o sentimento. Você sentiu? É pecado? Não. Não. Você não pecou. Quem disse que você pecou? Agora, se ela te dominar. E aí é interessante aqui, porque olha só, irmãos, fiquem irados e não pequem. Então é possível ficar irado e não pecar. Sim ou não? É o texto que está dizendo, irmão. Eu quero que você entenda. Se você não concorda, fala para nós, porque de repente eu posso estar equivocado aqui, irmãos. Agora olha só. Pois não? Ótimo. Pecar sim. A ira é tá? Que se irar é o primeiro ato, pecar seria o segundo, se agir em ira, ok? Exato. Às vezes, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Não guarda ressentimento, mágoa, não fica ali alimentando. Mas eu vou fazer. Falou 2, eu vou falar 4. Tá, fez, eu vou fazer. Então tá. Não vou pagar com a mesma moeda, vou pagar com juro. Vou. Aí eu chego irmã Cristina, viu o que fulano fez comigo? O que você está fazendo? Semeando contenda. Você está contaminando o coração do seu irmão. Raiz de amargura. Aí eu falo da pessoa que me magoou, que eu estou irada com ela, falo para a irmã Cristina. Quando a irmã Cristina olha para aquela pessoa lá, ela nem conversou com a pessoa, já tem um sentimento de indiferença com ela. Por quê? Porque ela foi contaminada pela minha ira. Entendeu? Eu já contei aqui que eu falei para Deus uma vez: Senhor, e se eu encontrar fulano agora, eu quero bater nele. Eu vou bater nele. Vou. Ele falou mal de mim, Senhor. Eu quero bater nele. Eu quero tirar sangue dele. E eu não estou brincando, irmãos. Eu falei isso em oração. Eu disse: Senhor, mas é justamente o contrário que a tua palavra diz. Me ajuda. Tem misericórdia. Eu saio da oração, quem eu encontro? Então não pode, irmãos. Olha só. E olha só como essa questão é séria.
Porque o texto diz assim, ó, e não deis lugar ao diabo. Ele não está falando aqui para ímpio, irmão. Está falando para crente. Dar lugar ao diabo. Mágoa, ressentimento, ira, vingança. Deus diz assim, a minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Então, lidar com essa realidade. Outra coisa, verso 28. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário. Percebam aqui que ele fala uma negativa e uma positiva, assim, ó, pare de uma prática e comece outra. Por exemplo, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Eu me lembro quando eu fui fazer entrevista no seminário interno, a primeira pergunta que o pastor me fez assim, ó, quando foi a última vez que você roubou? Ficou me olhando assim. E eu disse, o que eu responder? Se eu responder que eu nunca roubei, eu vou mentir. Aí eles, olha, eu não lembro a última vez que eu roubei. Mas você já roubou? Já. Como é que você roubou e quer ser pastor? Ah, boa pergunta, pastor. Eu não sei. É que Deus me chamou, né? Mas você roubou? Deus chamou Moisés, ele tinha matado o cara lá e chamou ele. Mas Moisés é Moisés, pois aí, eu sou eu. Olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Aquele que roubava, não roube mais. Pastor, ora por mim, porque eu estou roubando. Você não precisa de oração, irmão. Você precisa de parar de roubar. Arruma um trabalho, ocupa a mente, sabe? Né? E pare de roubar. E quando você trabalhar, olha só que interessante aqui também, porque ele diz assim, ó, porque quem rouba tem problema com a avareza, sim ou não? Aí ele vai dizer assim, ó, não só pare de roubar, mas trabalhe e ajude os outros com o que você receber. Isso vai quebrar aquela prática. Porque roubar é querer para mim, só para mim, tudo meu, Então tem que parar. Percebam aqui que ao mesmo tempo que na prática pode ser muito difícil, mas a orientação é simples. Somos nós que temos que fazer isso. Isso é cruz, irmãos. Porque talvez para você parar de roubar seja muito simples, até porque você nunca praticou esse delito. Mas de repente para mim pode ser muito difícil. Porque eu vivia roubando antes de vir para Cristo. E agora que eu estou em Cristo eu quero roubar os meus irmãos. Entendeu? Então para mim é uma luta. É difícil. Mas eu sou crente. Mas crente rouba, pastor? Não deveria. Precisamos entender isso, irmãos. Olha só. Verso 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. Mas unicamente o que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Algumas versões, palavra torpe, que é podre, né? E aí nós lembramos das palavras do Senhor Jesus Cristo. A boca fala. Você posta nas redes sociais o que está cheio o seu coração. Alguém chegou para mim e disse, pastor, eu tô em uma situação aí, eu preciso parar de colocar, eu vou, como é que ele falou? Eu vou cortar as redes sociais. Você pode até cortar, mas o seu problema não está nas redes sociais. O seu problema está no coração. Você tem que parar. Lembra da experiência que eu contei do irmão aqui? O irmão chegou para mim, ele veio aqui pedir oração, irmãos, em lágrimas, quebrantado, sabe? Aquilo me impactou. Eu digo, meu Deus, esse irmão é crente. Disse, pastor, pelo amor de Deus, pastor, eu luto com isso, pastor. Com o que, irmão? Palavrão. Qualquer coisa, pressão no trânsito. Não, pastor, assim, um negócio tão terrível.
Quem anda comigo nunca vai dizer que eu sou crente. Mas eu não quero mais isso, pastor. E aí ele começou a chorar. Disse, meu Deus do céu, coisa que eu peço para ele, bota a mão na minha cabeça, irmão, ora por mim. Oh, me ajuda, Jesus. Onde é que eu estou, meu pai? Aí, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. O que eu faço, irmão? O que o irmão está fazendo? Pastor, eu estou orando, estou jejuando. E desde que comecei a orar, a jejuar piorou, pastor. Tá bem, irmão, então o irmão está no caminho certo. Como assim está no caminho certo, pastor? Tinha que melhorar. Mas, irmão, antes de melhorar, piora. Tá. Isso foi numa terça. Na outra terça choveu. Depois na outra terça estava chovendo. E ele foi descer do carro aqui na frente da igreja. E a porta escapou e bateu na perna dele, cortou. E a primeira palavra que saiu da boca dele foi: misericórdia, Senhor. Aí ele chorou de novo. Disse: pastor, Deus ouviu minha oração. Não saiu um palavrão da minha boca. Disse: amém, irmão, ora por mim. Você está entendendo aqui como é essa questão? Irmãos, olhe para as suas fraquezas e entenda que você já venceu elas em Cristo. Mas traga isso para a prática. Não saia da vossa boca uma palavra suja, mas antes, aquilo que vai edificar, vai construir, conforme a necessidade, transmita graça, aos que ouvem. E aí ele vai dizer assim, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Todas essas práticas negativas aqui, elas entristecem. E a palavra no grego aqui, entristecer, ela é uma tristeza de uma intensa dor, de uma dor muito grande. Isso entristece o Espírito de Deus. E por isso ele diz: não entristeceis o Espírito. Então, por causa do Espírito, perceba aqui, irmãos, eu até indico para você a leitura do livro Kryptonita, do John Bevere. Ele fala sobre santificação. Ele diz que uma das coisas que Deus ministrou no coração dele, ele tinha problema com pornografia, já pastor. E ele disse que há muito tempo ele não acessava pornografia, mas que estava muito bem, e de repente ele caiu, e ele ficou arrasado, ele achou que estava... Ele disse: por que, Senhor? Por que? E tal, de novo. E ele foi orando, e o Espírito de Deus ministrou no coração dele o seguinte, mais ou menos nessas palavras, porque eu já li esse livro, acho que foi a última vez que eu li foi no início do ano. John, por que você não quer mais acessar a pornografia? Qual o motivo? Senhor, porque não é bom, porque eu não quero, o que vão pensar de mim? Eu sou pastor. Pois é, aí está o seu problema. Como assim? Você tem que querer deixar por amor a mim, por causa minha. Você está ainda pensando no seu status, no que as pessoas vão pensar a seu respeito. E o que as pessoas pensam a meu respeito? É um outro nível de crucificação. Eu pergunto para mim em oração, peço: Espírito, sonda meu coração, porque o salmista fez a oração: sonda meu Deus e conhece o meu coração. Senhor, por que eu quero deixar? Por que eu não quero mais me irritar? Por que eu não quero mais gritar? Por que eu não quero mais ser impaciente? E eu tenho ministrado isso a alguns irmãos que vêm em aconselhamentos: mas por que você quer deixar desse pecado? Ah, pastor, porque não é bom, né? Não, é bom ele porque senão você não pecava. Não, pastor, bom no sentido assim, o que as pessoas vão pensar? Olha só, Ah, você está pensando em você ainda. Então você não vai deixar. Porque você só vai deixar por um amor maior. Você tem que amar a Deus e dizer: Senhor, eu quero deixar isso por amor a Ti. Você entende isso? Olha só, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Há um selo, uma marca de propriedade, tá? Aí vai dizer assim, que não haja no meio de vocês qualquer amargura,
indignação, ira, gritaria. Gritaria aqui mesmo. Sabe que aquela pessoa assim, pá, mas o fulano parece que está falando, mas parece que está brigando, né? Gritando, chamando atenção, sabe? É disso que o texto está falando, irmão. Entristece o espírito. Olha só. Blasfêmia. Quer falar mal dos outros, né? Bem como qualquer maldade. Vejam que todas essas práticas aqui, elas são naturais ao não regenerado, mas elas são antinaturais ao regenerado. Mas eu luto com relação a algumas delas, e você? Como é que você me ouve? Como é que você aceita eu pregar para você, ensinar para você, se eu luto com essas coisas? Ah, a palavra de Deus, bom, ótimo. É porque nós só somos diferentes nas nossas funções. Todos nós somos dependentes da graça divina. Não pense porque que eu estou aqui. Eu cheguei aqui porque eu conquistei, porque eu lutei. É graça. Você poderia estar no meu lugar e eu estaria ouvindo o que você estaria falando. Todos nós lutamos, irmãos. Então cuidado com irmãos, com liderança, que passa para você uma espiritualidade inatingível. Está num outro patamar, está num outro nível. É bem verdade que alguns irmãos dentre nós se destacam na sua piedade, graças a Deus por isso. Mas aqueles que se destacam na verdadeira piedade não se vangloriem disso, muito pelo contrário, têm o coração quebrantado. Eles choram mais do que nós, eles lamentam mais do que nós pelos seus pecados. Eles jejuam e oram mais porque eles odeiam essas práticas. Eles entram na crise do Romanos capítulo 7, você já ouviu falar da crise do Romanos capítulo 7? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, miserável homem que sou. Meu Deus do céu, quem me livrará do corpo desta morte? É o clamor de uma alma que não quer mais entristecer o espírito, que quer se parecer cada vez mais com Cristo. Que o Senhor nos conceda essa crise. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também. Como é que Deus nos perdoa, irmãos? Ele nos perdoa em Cristo. Eu te perdoo. Mas assim, está perdoado, irmão. Ok? Já falamos sobre isso. Bom, portanto, ou por essa razão, por esse motivo, sejam imitadores de Deus como filhos amados. O que é imitar a Deus? É justamente não praticar o que ele está dizendo aqui, praticar o que ele está dizendo que tem que praticar. Isso é imitar a Deus. Porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque Deus é santo, porque Deus é puro. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Percebam aqui que ele está falando de cruz, sacrifício, viver em amor. Exercer esse amor uns para com os outros em Cristo Jesus. Quando que nós nos parecemos com Deus? E quando que Jesus disse que assim, vão saber que vocês são meus discípulos, pelos sinais, pelos prodígios? Não. Quando vos amares uns aos outros assim como eu vos amei. É outro nível. Paulo está falando sobre os dons do Espírito, capítulo 12 de 1 Coríntios, aí ele entra no finalzinho do capítulo 12, diz assim, agora passo-vos a mostrar um caminho sobremodo excelente. Ele entra no capítulo 13, e ele vai falar do quê?
Qual que é a excelência da vida cristã, irmãos? É viver em amor. É andar em amor. Você quer saber o quanto eu sou espiritual? Veja o quanto eu amo. Não é o quanto eu falo em línguas, profetizo, tudo isso tem o seu valor. Mas a espiritualidade profunda, genuína, que me faz parecido com Deus, é o amor. Exatamente, jamais acaba. Exatamente, ótimo. Ok? Aí ele vai dizer assim, ó, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Nós não temos o que mencionar estas práticas, mesmo que nós estivéssemos nelas, ou que sabemos que algum irmão veio dessas práticas e confessaram e estão num processo de santificação. Esse tipo de comentário contamina, entristece o espírito e dificulta o processo de santificação naqueles que estão chorando por causa dos seus pecados nesta área. São assuntos que não podem ser comentados entre nós, irmãos. É impressionante como boa parte da igreja de Cristo se alegra em comentários como este. Viu fulano, olha só, vive na prostituição, na imoralidade, olha lá. Esse tipo de comentário, irmãos, entristece o espírito, enfraquece a santidade na igreja e dificulta, repito, o processo de santificação naqueles que choram, buscando libertação dos mesmos. Se um irmão veio e confessou para você, uma irmã veio e confessou para você, leve para Deus. Ajude. Se você não conseguir ajudar, chame a liderança, alguém mais com uma maturidade maior. Essas pessoas precisam ser abraçadas, amadas. Elas precisam entender que o mesmo Cristo que morreu por nós, morreu por elas. E que o mesmo Espírito que nos santifica, santifica elas também. Porque não é porque eu não vim da prostituição, da idolatria, irmãos. Eu nasci num lar cristão, mas eu nasci pecador, tanto quanto. Eu só não tive as mesmas práticas. Mas não tem diferença nenhuma. Sou inimigo de Deus tanto quanto. Repito, a única diferença é o estilo de vida. Via de regra é assim, infelizmente. Exatamente. Ok? Não use entre vocês, não usem linguagem grosseira. Isso aqui é uma outra dificuldade que eu tenho. Daniel às vezes reclama. Esses dias eu fiquei tão chocado com uma situação que eu fui para a oração e investi muito tempo na oração em relação a isso, porque o Daniel mandou mensagem para a Ângela: mãe, pede para o pai me enviar um dinheiro lá, fazer um pix, tal, não sei o que. Por que tu não pede para o teu pai? Não, porque ele briga, porque ele grita. Caramba, não é possível, cara. Como é que eu não posso ser bênção na minha casa, para a vida da minha esposa, do meu filho? Como é que é possível abraçar os irmãos e falar tão manso e como o pastor é amável e em casa eu não sou grosseiro nas palavras com a minha esposa, com o meu filho? Pastor, que bênção a palavra. Pois é, irmão. Vive 30 dias comigo lá, você vai ver a bênção. Coisa que me irritava, agora não me irrita mais. Mas Ângela, é o seguinte, assim, Júlio, calma, brandura. Que brandura? Brandura? Por que está falando assim? Por causa do fulano? Não é por causa deles. Está entendendo ou não? A batalha é grande, irmão. Não sejam grosseiros. Não digam coisas tolas, nem indecentes. Pois isso não convém
Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Perceba aqui que ele faz uma diferença. Ele vem falando de práticas, ok? Só que quando ele fala aqui, fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral. Isso aqui não é uma pessoa que está lutando contra a imoralidade. Ela é imoral. Vou te dar um exemplo. Eu de vez em quando jogo futebol. Não sou lá essas coisas assim, mas dá para o gasto. Eu sou jogador de futebol? Por que eu não sou jogador de futebol? Porque eu não vivo disso, exatamente. Esse princípio vale o mesmo para essa realidade aqui, irmãos. Você mentiu uma vez e você já se acha mentiroso. A Bíblia diz que Judas era ladrão. Ele roubava porque ele era ladrão. Não roubava de vez em quando. Caía, vacilava. Não, ele era ladrão. Era o estilo de vida. É disso que Paulo está falando aqui, irmãos. Porque senão é uma contradição aqui. Você entende essa diferença ou não? Você tem que entender isso. Senão você vai cair na condenação do diabo e daqueles que trabalham para ele dentre nós. Fulano é assassino. Um assassino? Está matando todo mundo? Isso é uma condição, irmãos, diferente de uma prática. Porque se não for assim, nós todos estamos perdidos. Vocês não falam nada. Vamos ver. Nosso tempo está terminando, né? Ou já terminou? Me ajuda aí. Olha só, não tem herança no reino de Deus. Tá? Vamos parar por aqui? Depois eu vou continuar lendo, porque eu vou continuar lendo até o verso 17, eu acho. Tá? Depois tem outros textos também. Mas lembre-se, você recebeu um novo coração. O Espírito de Deus habita na sua vida. Há um processo maravilhoso de santificação na sua vida. Não se renda diante das suas fraquezas, se mantenha rendido aos pés de Cristo. Fale com Ele acerca das suas fraquezas e lembre-se, Ele está te santificando, Ele está te transformando. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, e pelo Espírito